queridos filhos e povo amado do Senhor, na solenidade da Imaculada Conceição, é verdade, é um tanto incomum, visto que nós estamos nesse período do advento, preparação, expectativa, caminhada rumo à gruta de Belém, e esse é o nosso objetivo, caminharmos, colocar-nos em direção. E sem dúvida, somos chamados nesse caminhar em direção ao Senhor, no Verbo encarnado. Hoje, de modo particular, somos chamados a olhar para quem também está em direção à gruta, Nossa Senhora. Se nós estamos, também ela está, porque ela foi que gerou o próprio autor da vida, gerou quem um dia a gerou, verdadeiro Deus. E portanto ela nos ensina. Eu queria, e sempre quando me vem o tempo do advento, eu penso, Nossa Senhora do Advento. Não existe esse título, mas é Nossa Senhora com tudo que envolve o tempo que se celebra do Natal do Senhor, a Virgem Maria. Tudo é graça de Deus, mas ela foi grande cooperadora dessa graça. Vejamos, se tomarmos a primeira leitura, que é do Gênesis, nós vemos a criação de Deus de uma forma harmoniosa, fantástica. É bonito você ouvir como Deus cria no primeiro dia, no segundo dia, até a criação do homem. Em tudo que ele vê, ele diz, tudo é bom, e entrega ao ser humano. E hoje, nós ouvimos como essa harmonia foi quebrada, como esse plano de Deus que veio para perdurar. Não é que Deus errou no seu plano, não é que Deus, por algum motivo, cometeu um ato falho. Não, Deus não falhou, Deus não falha, senão ele perderia a essência do próprio ser Deus. Deus não muda, Deus não erra, Deus não amadurece, Deus é sempre o mesmo. Mas é impressionante perceber que aquilo que ele pensou para o ser humano era para perdurar. Mas de repente, ele dá ao ser humano a opção de amá-lo ou não, o livre-arbítrio. E a história de hoje é exatamente quando quando a primeira mulher, Eva, no coletivo, exatamente se deixa seduzir por uma serpente, e tudo vai por água abaixo. O cristal é quebrado. É impressionante a gente perceber que o ser humano tinha o Éden, o paraíso. Eu fico pensando assim, Deus criou o homem e a mulher. Nós reclamamos tanto da morte, não morreríamos. Nós sentimos tanto o peso da fadiga, não sofreríamos. Nós sentimos tanto o peso de uma doença, não adoeceríamos. Quem gostaria de viver assim? Todos nós. Mas não foi suficiente. São os dons preternaturais, os dons naturais de Deus dado ao homem. E percebe que o ser humano nunca está satisfeito, desde a criação, quebra, e não tem mais conserto. Por si só, o homem não conserta mais esse cristal. Os casais que dizem isso, né? Quebrou, não tem acerto, não tem cola.
Não tem mais o que fazer, está trincado. Agora tem que conviver com isso. Eu uso algo que todos nós entendemos, que a humanidade teve que e tem que viver com essa realidade. O cristal quebrado do paraíso. Por isso, aqui se estabelece uma inimizade. Uma inimizade entre a mulher e todos os descendentes, somos nós, com os descendentes da serpente. Não é da serpente, da cobra, da cascavel, não é isso. Nós estamos falando do espírito do mal, daquilo que mordeu a humanidade. Essa inimizade perdurará. Nós estamos caminhando para uma ação de Deus que foi consertar o cristal, usando a mesma analogia. A ação de Deus na encarnação, por si só, nem Adão, nem Eva, nenhum dos descendentes poderia consertar esse cristal, pagar a dívida da desobediência, tirar o veneno que nos foi colocado na natureza humana, a mancha. São todas expressões que nós estamos habituados, e eu as junto para compreender que, portanto, quando falamos na encarnação, é a ação de Deus e da manjedoura, a cruz de nosso Senhor. Essas duas realidades acontecem para pagar a dívida da manjedoura ao Calvário, do Deus menino ao verdadeiro Deus crucificado. Duas realidades. É aqui que entra Nossa Senhora. É aqui que entra a Virgem Maria. Por que ela foi imaculada? Ela foi concebida sem pecado original, porque Deus queria agir. Você compreende isso que eu estou explicando? Porque só Deus é que podia. E veja quanto amor de Deus. Eu vejo em toda a história do advento, olhando para Nossa Senhora, sempre um ato do amor de Deus. Deus amando, Deus querendo zelar, Deus querendo dar de novo a filiação, uma vida de novo imortal com Ele no céu. Ele se encarna, e para o mérito da sua encarnação, Maria foi preservada da mancha do pecado, do veneno da serpente, foi preservada de toda e qualquer contaminação da velha serpente que seduziu Adão e Eva. Portanto, quando hoje é proclamado esse evangelho, veja nessa perspectiva. Conforme eu estava proclamando, é impressionante você ver, é bonito. O anjo Gabriel foi enviado, é verdade, mas foi enviado por Deus, naquele grande propósito da nossa salvação. Chegou a Virgem Maria, no grande propósito da nossa salvação. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Eu escolhi falar hoje exatamente essa, como a própria leitura, às vezes nós nos perdemos, como é forte em dizer a iniciativa de Deus, a iniciativa do Senhor. Quem são os destinatários? A Virgem Maria? Não. A Virgem Maria passa a ser colaboradora de Deus na grande obra da minha e da sua salvação. Tentar pagar o preço que nós não poderíamos, a dívida que nenhum quilo e nenhuma tonelada de ouro mexeria no valor. É impressionante você ver nos textos hoje como se deslumbra a grande maravilha de Deus e o grande amor de Deus, a glória de Deus
misturada no seu amor, porque o amor de Deus por nós também é parte da sua glória. Quando nós entendemos isso, que o amor e a glória de Deus estão unidos, então nós começamos a perceber a ação de Deus na vida da Virgem Maria. Isso nada tira o valor de Nossa Senhora, muito pelo contrário, é perceber que se ela foi escolhida, oh, louvado seja, que mulher estupenda, que mulher abençoada dentre todas as gerações. Agora, você vai entender porque o anjo do Senhor se admira. Você tem que entender que os anjos têm muitos atributos, alguns maiores do que nós, mas nenhum anjo foi escolhido para gerar Jesus. Até o anjo fica admirado quando ele diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele está admirando como ele que vê Deus face a face, ele fica admirado de ver uma serva de 15 anos, até dizendo: por quê? Porque não foi outra, mas és tu que encontraste graça diante de Deus. Ave Maria. Eu fico impressionado. Agora eu te digo, se até os anjos se curvam diante de Maria, o grande arcanjo Gabriel se curva diante de Maria, não no sentido curvar-se, mas a ponto de admirar-se, como eu e você não vamos nos admirar da cheia de graça, daquela dentre toda a humanidade escolhida para gerar Deus? Que perfeição, que obra-prima, que mulher abençoada. É neste espírito, queridos irmãos e irmãs, que eu quero nesse momento dizer que a igreja, claro que não pede que tenhamos para com Nossa Senhora adoração, não, adoração a Ele que fez tudo isso, mas ter a Nossa Senhora o devido respeito que ela merece, o devido admiração e veneração que ela merece, porque ela foi escolhida, e ao mesmo tempo, ela disse sim. A resposta de Nossa Senhora, é impressionante que você vê nesse texto, que em meio às dúvidas, a grande admiração do anjo, e não esqueça disso, que o arcanjo se admira, ela simplesmente deve ter olhado para o anjo e disse, em frase curta, frase miúda, frase pequena. Eu acredito que nessa hora Nossa Senhora, meio que trêmula do que estava ali acontecendo, não entendendo o alcance de tudo aquilo, maravilhada, estupefada. Imagina você ver um anjo, o arcanjo de Deus. Ela deve ter dito, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes eu e você não entendemos os mistérios de Deus, mas não é preciso entender tudo, é apenas confiar. Se isso vem de Deus, é bom, sim, Senhor. Se estes acontecimentos que me estão sendo apresentados, estes fatos que eu estou vivendo, e eu creio que um fio de cabelo não cai da minha cabeça se não for a vontade de Deus, sim, Senhor, eu aceito. Se eu e você somos homens e mulheres de fé, muito mais na fé do que na razão,
diante dos fatos da vida, a gente tem que, às vezes miúdo, trêmulo e às vezes balbuciando, porque eu acredito que foi isso. Dizer sim, Senhor, eis aqui teu escravo, porque eu sei que o que farás é muito maior do que eu compreendo hoje. Faça-se, faça-se. Queridos filhos, um ponto a mais. Ela foi preservada. E poderíamos dizer, nós não fomos preservados. Mas ao mesmo tempo, Maria foi preservada e Jesus já nos abriu o céu. Já nos abriu a eternidade. Então nós estamos entrando numa batalha sabendo o final da história. É só eu concordar ou não com a história. Sendo bem honesto, Nossa Senhora, quando disse sim, ela tinha a promessa, não tinha a realização. Nós somos de uma etapa mais avançada da revelação do Cristo. A vitória nós já sabemos. Agora, ou eu tomo parte dela, ou eu saio dela. Por isso, a vida pura. Nós não podemos ser imaculados, porque já fomos maculados. Mas podemos ser santos. Galgar a santidade na graça de Deus e no esforço. Mas se tudo isso, quando nós pensamos, porque se você para pensar, você consegue imaginar a história da humanidade, ela indo, altos e baixos, e de repente Deus faz com um raio, você pensa como você quiser, Ele cortar o tempo, o cronos, e abrir um espaço entre o antes e o depois, e dizer: aqui eu me encarno. Isso não é fabuloso? Isso não é algo que deveria nos fazer tremer na base? Por isso, nós estamos a caminho da gruta. Maria já fez o caminho. Maria nos ensine a sermos puros, nos ensine a sermos santos. Nos ensine, Nossa Senhora, mesmo sem compreender, às vezes tomado pela admiração ou pela dor, seja feita, Senhor, tua vontade em minha vida, seja feito, porque se vem de ti, deve ser algo maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.